Até que enfim, chegou a hora. Finalmente, a Marvel rompeu com a formulinha de todos os filmes dela e pela primeira vez nós temos um filme autoral no MCU. Essa é uma manchete que boa parte da crítica e do público já tá querendo usar já faz um bom tempo, mas infelizmente nunca chega a hora, sabe por quê? Porque, embora as pessoas gostem dos filmes da Marvel, tá cada dia mais difícil negar que todos eles são praticamente a mesma coisa. Todos eles são esteticamente muito parecidos, narrativamente muito parecidos, de vez em quando tem uma ou outra coisa que dá um frescor diferente até certo ponto, mas na maioria das vezes, todos os filmes do MCU têm se tornado cada vez mais genéricos entre si. E existe um motivo muito óbvio para isso acontecer. A Marvel, obviamente, vive numa zona de conforto comercial e todos os filmes dela, seguindo essa formulinha básica, eles conseguem atingir um mínimo de aceitação entre a crítica e o público. Então a Marvel nunca vai sair muito da sua zona de conforto. Ela vai fazer aquele filme muito afinadinho, muito seguindo as formulinhas básicas dela. Raramente eles vão ser filmes memoráveis, inesquecíveis, mas eles também vão estar naquela zona de conforto que nunca vai ofender ninguém. Eles vão estar sempre naquela média específica, que é o que garante o retorno financeiro para a Marvel. Então, se ela esforçar um pouco uma saída dessa fórmula, isso pode representar um risco financeiro e mesmo de aceitação do público e da crítica. E é justamente por conta disso que eu sinceramente duvido muito que um dia a Marvel vai chegar para os seus diretores e dar a eles o direito de escolher o final cut dos filmes dele, ou seja, a versão do diretor é a versão que vai para o cinema. Duvido que um dia isso aconteça, porque a Marvel ela tem uma mão pesada muito forte em cima dos seus produtos, e a palavra é essa, produto. De vez em quando surge um Ryan Coogler no Pantera Negra, um Taika Waititi no Thor, um James Gunn lá no Guardiões da Galáxia, que são diretores que têm uma personalidade própria, mas que quando vão assumir um projeto da Marvel, eles não criam um filme que é 100% deles. Na verdade, o que eles fazem é dosar muito bem a personalidade deles com os pré-requisitos do Marvel Studios. Então, dentro disso, eles criam filmes que, sim, são filmes da Marvel, sim, são filmes que você percebe que pertencem ao MCU, mas que ainda assim eles têm uma voz própria. Eles conseguiram encontrar um equilíbrio muito bem. Esses diretores, o James Gunn, o Taika Waititi, o Ryan Coogler, eles conseguiram jogar muito bem com a fórmula Marvel, acrescentando parte da sua voz própria a esses projetos. Quando a Chloe Zhao foi escalada para ser a diretora de Os Eternos, muita gente criou a expectativa e a esperança de que esse seria, pela primeira vez, o filme 100% autoral da Marvel. Porque a Chloe Zhao, ela é uma diretora que tem uma voz muito forte em projetos independentes. Os filmes anteriores dela, o The Rider, o Nomadland, que ganhou o Oscar recentemente com a Frances McDormand, são filmes que têm uma voz muito particular na Chloe Zhao, na maneira como eles enfocam narrativas minimalistas que giram em torno de personagens pequenos num mundo enorme, personagens que ao longo das narrativas vão visitar cenários extremamente reflexivos, que vão levá-los a uma reflexão. Dentro disso, a Chloe Zhao, ela filma eles dentro de uma ótica e dentro de uma lente extremamente contemplativa, na maior parte dos casos. São filmes bastante intimistas. E o cruzamento desse intimismo da Chloe Zhao com essa megalomania habitual do Marvel Studios é um cruzamento que era muito promissor. Quem sabe, pela primeira vez, a Chloe Zhao ia conseguir trabalhar um universo inteiro de uma maneira mais autoral e mais intimista do jeito dela. Infelizmente, vocês já sabem pra onde é que eu tô indo nesse infelizmente aqui, né? Infelizmente, Eternos não é nada disso. O Eternos, na verdade, ele não é sequer um filme que consegue conciliar a visão do diretor com a fórmula Marvel habitual. Na verdade, o que o Eternos é, no fim das contas, é a mão da Chloe Zhao versus a mão do Marvel Studios, e os dois entram em conflito e o resultado é um grande Frankenstein. É um filme que não se define em relação a ritmo, a tom, a atmosfera, a propósito. Você em momento algum sabe qual é o objetivo do filme, qual é a proposta do filme, nada disso. Eternos é uma bagunça. E é engraçado a gente voltar a essa questão do filme de super-herói autoral, porque a impressão que eu tenho é que a autoria, hoje em dia, nos filmes de super-herói, nada mais nada menos virou do que uma grife, do que um pozinho de pirlim-pim-pim que você vai jogar em cima do filme ali, você vai pegar um produto e vai jogar esse pozinho ali só para dar uma cara diferente para ele. O filme não é autoral de fato. E o que eu fiquei pensando enquanto eu assistia aos Eternos
Desculpem aos haters do Nolan aí, mas a impressão que eu tive vendo esse filme é que o Christopher Nolan, hoje em dia, jamais conseguiria fazer o Batman da maneira como ele fez. Um Batman autoral, do jeito que ele queria, do jeito que ele realmente estava querendo fazer, sem tantas concessões de estúdio assim. Ou então a gente pode ir para um degrau além. Aí é um filme mais específico ainda, no meu gosto. O Hulk do Ang Lee é um filme que jamais aconteceria hoje em dia. Jamais a Marvel deixaria o Ang Lee, que é um diretor com aquela cabeça super sentimental dele, fazer um filme que era praticamente uma tragédia familiar, com todas aquelas brincadeiras de linguagem emulando quadrinhos e tal, com aquele ritmo bem vagaroso, dando espaço ao desenvolvimento dos personagens. A Marvel nunca deixaria aquele filme ser feito hoje em dia. Aquele filme e o Batman do Nolan ficaram lá no passado. Na verdade, os Eternos, me desculpem as pessoas que podem tomar um susto com essa comparação, mas os Eternos, na verdade, pra mim, ele me lembrou muito mais o Quarteto Fantástico do Josh Trank do que necessariamente um filme de super-herói autoral. Não que os Eternos seja tão ruim quanto aquele Quarteto Fantástico, não é o caso, o Eternos ainda é um filme melhor. Mas ele me lembrou no sentido de a mesma coisa, ser um diretor, no caso uma diretora, com uma visão muito específica, muito autoral e muito própria dela, entrando em conflito com um estúdio que queria seguir à risca uma formulinha básica, uma formulinha de sucesso e uma fórmula megalomaníaca de uma aventura de super-heróis. Dentro disso, o que acontece é que existem vários momentos nos Eternos que a gente vê a mão da Chloe Zhao, aquele sentimentalismo habitual dela, sentimentalismo no bom sentido, aquele intimismo habitual dela, personagens lidando com os seus dilemas existenciais, os seus conflitos internos, até mesmo esteticamente existem vários momentos do filme que remetem ao outros projetos da Chloe Zhao. A fotografia do filme é bem mais próxima daqueles outros filmes, daquele estilo habitual da Chloe Zhao, do que aquela fotografia lavada, uniforme de todos os outros filmes da Marvel, aquela fotografia cinza. Não, os Eternos ele usa bastante luz natural, existem vários momentos em que os personagens estão no meio de paisagens naturais, contemplando as suas reflexões, aqueles planos que contrapõem a escuridão da noite com um único ponto fixo de luz no meio do quadro, seja uma fogueira, seja um vagalume passando no meio da tela, seja uma vela, seja uma lâmpada. Então, visualmente, ele tem um pouco da Chloe Zhao dos outros filmes. Em termos de ritmo também, ele tem as suas passagens mais contemplativas. Só que, ao mesmo tempo, chega o dedo do Kevin Feige, o dedo da Marvel, que é maior do que a cabeça de um celestial, entrando no trabalho da Chloe Zhao. E dentro disso, embora o filme até siga, até certo ponto, o estilo da Chloe Zhao, logo começam a aparecer as piadinhas habituais da Marvel entrando de maneira completamente forçada dentro desse espectro mais intimista da Chloe Zhao, citações a outros eventos do universo Marvel que parecem existir só pra lembrar a gente de que a gente tá vendo um filme da Marvel, aquele final que, sem spoilers, deixa um gancho enorme pra uma continuação, bem escancaradamente, com aquele sentimento de, olha, esse filme aqui, na verdade, ele é só uma peça de um universo muito maior. Aquelas cenas de ação que não tem muito a ver com o estilo da Chloe Zhao e que, se eu tivesse que apostar, eu diria que elas foram realizadas pelo diretor de segunda unidade mesmo, pela equipe de segunda unidade, porque a Chloe Zhao, ela parece dirigir as cenas de ação bem no piloto automático, bem seguindo a cartilha básica das cenas de ação da Marvel mesmo. E pra piorar, toda essa intrusão da fórmula Marvel dentro do trabalho da Chloe Zhao acaba resultando num grande problema que é todos os dilemas dos personagens e as reflexões existenciais e todas as alegorias, vamos dizer assim, que os Eternos tenta propor pra gente, acabam sendo totalmente tolhidas de desenvolvimento em função desse compromisso que a Marvel tem com o escapismo, com a aventura divertida, com o ritmo, com o dinamismo. Então o resultado é que, embora seja um filme enorme, de 2 horas e meia, chato pra caceta, e enfim, ao mesmo tempo, ele também é um filme muito superficial dentro das discussões que ele propõe, dentro dos conflitos que ele propõe. Então existem vários momentos ali do filme que você percebe que os arcos dos personagens são arcos até bastante ambiciosos, arcos que têm espelhamento com questões bíblicas, ou então com tragédias, de um modo geral, com a mitologia grega, etc. Existem vários comparativos que a gente pode propor. O próprio dilema do vilão, que ele se sente obrigado a contrapor a lealdade com a causa dele e a lealdade com a família
família dele, tudo isso acaba sendo desenvolvido de forma absurdamente superficial. Todos os diálogos do filme em que os personagens discutem essas questões são diálogos que a Chloe Zhao é obrigada a trabalhar de maneira tão rápida, embora o filme seja paradoxalmente muito moroso e muito monótono e muito chato, ao mesmo tempo essas questões acabam sendo tratadas de maneira muito abreviada, porque parece que o filme quer o tempo todo passar logo pro próximo tópico. Ah, trabalha logo esse diálogo de maneira rápida e vamos pra próxima, vamos pra próxima. Por consequência, a meu ver, dentro da minha perspectiva pessoal, todos os momentos mais dramáticos do filme acabam soando absurdamente falsos, absurdamente artificiais. Porque aquilo é a Chloe Zhao usando os elementos de linguagem que ela tem à disposição de maneira bastante hermética para tratar os dilemas dos personagens. Então, pra Chloe Zhao nesse filme aqui, basta ela colocar uma câmera rodando no meio da puta que pariu, desculpa o palavrão, na frente de um pôr do sol com um vagalume passando na frente da câmera e pronto. Isso já é o suficiente para o filme ser considerado emocionante, ou sentimental, ou intimista. E fica por isso mesmo. Isso é o máximo que o filme consegue chegar. Sempre que a Chloe Zhao parece querer chegar a um ponto mais ambicioso, a Marvel vai lá e puxa ela de volta. Não, você tem que ficar dentro das nossas rédeas aqui. Então, consequência, Eternos é, ao mesmo tempo, um filme chato e vagaroso e monótono demais para ser considerado divertido, e ao mesmo tempo ele também é um filme estúpido e superficial demais para ser considerado um filme reflexivo e até mesmo autoral. Tem outros problemas no filme, por exemplo, a questão do filme ser extremamente verborrágico, a apresentação, o estabelecimento do universo dos Eternos, a meu ver, é feito de maneira muito preguiçosa mesmo, pelo roteiro e também pela Chloe Zhao, pela direção da Chloe Zhao no fim das contas. O filme é carregado de exposição do início ao fim, e é aquela exposição de tipo, os personagens, eles sabem do que eles estão falando, todos eles sabem aquelas informações e mesmo assim eles repetem entre si aquelas mesmas informações, só para poder comunicar para o público. Então, quer dizer, tá, eu entendo que é um universo muito complexo que você tem que apresentar, mas de maneira tão fácil assim, dos personagens simplesmente falando uns pros outros o que tá acontecendo, sendo que eles mesmos sabem o que tá acontecendo, chega no terceiro ato do filme e o filme ainda não terminou de apresentar as regras daquele universo. Os personagens ainda estão explicando entre si o que acontece. Então, enfim, é um filme que não mostra tanto quanto ele poderia, ele mais fala do que mostra as regras do universo que ele cria. Existem questões ali que eu gosto muito dos esforços de representatividade, de inclusão dentro do universo Marvel, e eu sei que a gente sempre pode acabar caindo naquela questão de, é uma mega corporação, a Disney, colocando personagens representantes de minorias, tudo isso em função do lucro, em função do pink money, em função de um cinismo. Eu concordo, eu sei de tudo isso, eu também acho, eu não tenho a menor ilusão de que a Disney, é bem intencionada, não, eu sei que a Disney tá preocupada com lucro mesmo, que a Disney tá jogando isso ali só para as pessoas baterem palmas e a Disney sair como boazinha da história. Mas ainda assim, existe um lado meu que reconhece que a representação LGBTQIA+, por exemplo, ela precisa ser mais exposta, que o caminho realmente é colocar nas obras personagens que sejam representantes dessa comunidade para lembrar o público que é extremamente conservador de que essas pessoas existem. Gays existem, lésbicas existem, pessoas trans existem. Ou então, até saindo da esfera LGBTQIA+, pessoas mudas existem, pessoas que se comunicam através de linguagem de sinais existem. E é preciso lembrar que essas pessoas existem dentro de uma sociedade que se dedicou o tempo todo a excluí-las o tempo todo. Então, esse é um esforço que eu gosto no filme, mas que, infelizmente, ele tá a serviço de um filme que não chega a muitos lugares muito ambiciosos, não. Infelizmente, eu achei Eternos uma grande decepção e pra mim é o filme mais Frankenstein que a Marvel já produziu até hoje. Ele não consegue nem ser divertido, nem ser intimista, nem ser profundo e nem ser escapista e nem ser interessante. Eu não sei se é o pior filme da Marvel, mas com certeza é o menos interessante. Que pena. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Os Eternos, diz aqui nos comentários. Se você gostou do filme, diz aqui, curte o vídeo. Se você não gostou do filme, sinta-se à vontade para deixar aquele dislike maroto aqui embaixo, por favor. Se inscreva no canal se você gostou, compartilha para os seus amigos. E é isso, um grande abraço e até a próxima.